Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mais uma vez pequei ao meu Jesus, mais uma vez voltei a Ele, pedi perdão. Cristo Jesus, que é fiel, nos perdoou, limpando o mal de dentro do meu coração. Mais uma vez pude sentir o seu amor. Mais uma vez Jesus tirou a minha dor. Minhas lágrimas aos pés de Deus eu derramei, e o descanso de minha alma eu encontrei. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus
e da terra. Porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esta chave do reino de Deus, ela está na mão do Filho de Deus. A chave do reino de Deus, aquela que Jesus mesmo disse em São Mateus, capítulo 16, quando ele disse a Simão Pedro, filho de Barjonas: Tu não fostes revelado por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E ele disse: Digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus edificou a sua igreja sobre esta base sólida, sobre esta base inabalável, que se chama a revelação. E ele disse que estas chaves seriam dadas àquele homem, ao apóstolo São Pedro, ali naquele dia. E eu te darei, disse Jesus em Mateus 16, 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus. A chave do reino dos céus não era outra coisa senão a revelação divina das Escrituras. A revelação divina acerca de quem era a pessoa de Jesus. E aquela chave foi dada a Pedro, a revelação de quem é Jesus. Porque ninguém chegará ao céu sem realmente obter uma revelação pessoal, ou seja, conhecer a Cristo por experiência. E nos textos que nós lemos a Bíblia, para abrir a nossa programação, nós vimos de maneira clara que o Espírito Santo, ele é o único revelador da revelação divina das Escrituras, da revelação divina da palavra. Eu digo revelação divina da palavra porque a palavra é Cristo, como diz São João capítulo 1. E o Espírito Santo é aquele que revela a pessoa bendita de Jesus. Foi o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que ninguém conhece o Filho. Jesus é o Filho, mas ele disse: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Para qualquer pessoa conhecer o Filho de Deus, confessá-lo, aceitá-lo como o seu Salvador, primeiro é necessário conhecer o Pai. Ou seja, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, para conhecer o Filho, você tem que ter o Pai. Tem que ser guiado, tem que ser conduzido pelo Pai. E o Pai não é outra pessoa, o Pai é o próprio Espírito Santo. Por isso que eu abri o meu programa, a nossa meditação, dizendo: o Espírito Santo é o único revelador da revelação divina da palavra. Porque Ele é o Pai, é Ele quem conduz, é Ele quem dá-se a conhecer, é Ele quem revela, é Ele quem unge. Então, abrir o entendimento para compreender as Escrituras, isso não é serviço de um homem, não é serviço, vamos dizer assim, de um doutor, de um mestre, mas abrir o entendimento para compreender as Escrituras, isso é um trabalho do Espírito Santo. Ele é o único revelador, ou seja, Ele é quem traz a revelação divina da palavra que é Cristo. Esta, para mim, é a única base sólida, a única base fundamental, ou seja, a única base para fundamentarmos a salvação da alma,
A salvação da alma não pode ser fundamentada em nada. Fazer boas obras, isso é bom. Não ficaremos sem o nosso galardão se nós fizermos boas obras. Isso é muito bom. Mas a salvação da alma, ela não pode se fundamentar em boas obras, porque se ela se fundamentasse em boas obras, então já não seríamos mais salvos pelo sacrifício do Calvário, salvos pelo sangue de Jesus. Então a base sólida, fundamental para a salvação da alma é, sem dúvida alguma, ser guiado pelo Pai, pelo Espírito Santo, que é este único revelador da pessoa de Jesus. Ninguém vai aceitar a Jesus se pelo Espírito não for convencido. A Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem acerca do pecado, acerca da justiça e acerca do juízo. Ou seja, é o Espírito Santo o único revelador da revelação divina da palavra. Por isso que o cristão, ele deveria almejar mais do que qualquer outra coisa. O nosso ouvinte agora deveria almejar, desejar, acima de qualquer outra coisa, receber o Espírito Santo. Deveria estar acima de tudo o maior desejo do homem que quer ser salvo, o maior desejo do homem que quer saber o que é a verdade, porque Pilatos perguntou: o que é a verdade? Perguntou para Jesus. Ninguém saberá o que é a verdade e quem é que está pregando a verdade no meio de mais de 1000 vozes diferentes. Tantos credos, dogmas, tantos preceitos, tantas religiões, tantas ramificações, e uma sai de dentro da outra, e outra sai de dentro da outra, e então temos milhares e milhares de igrejas, e cada uma com seu ponto de vista. E então muitos se desesperam e dizem: quem está com a verdade? Aonde está pregando, falando a verdade? Você não vai descobrir indo a uma igreja, não vai descobrir frequentando um seminário teológico, você não vai descobrir através da pessoa humana, através do ensino humano, de qualquer que seja o homem, por melhor, por mais intelectual que ele seja. Você só vai conhecer quem está falando a verdade e qual é a palavra da verdade se você recebeu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz, ele é o Consolador. E o Consolador está escrito em João 14:26, que quando ele viesse, e ele veio no dia de Pentecostes, o coração aonde ele descesse, o corpo, a alma aonde ele fosse introduzido, aonde ele viesse morar, ele se encarregaria de guiar essa pessoa a toda a verdade. É por isso que nós temos aquela grande convicção de Mateus 24, versículo 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos com sinais e prodígios e maravilhas. E se possível fora, diz a Bíblia, enganaria o próprio escolhido. Mas o escolhido, o eleito, o filho predestinado por Deus para ir ao céu, este não será enganado. Por quê? Porque o Consolador. Por quê? Porque o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, habita dentro dele. Jesus disse que o Espírito que o mundo não ia ver, o eleito, o Filho de Deus, iria ver. O Espírito de verdade que o homem natural, que não é acessível, que não se abre, que não é sensível ao Espírito Santo, aquele Espírito de verdade, ele não ia deixar os filhos de Deus serem enganados pelos falsos cristos. Falsos cristos são falsos ungidos, falsos mestres, falsos pregadores, não falsos Jesuses, mas falsos cristos. Cristos são ungidos, Cristos são Messias, Cristos são pregadores, Cristos, homens que às vezes trabalham com cura,
com sinais, prodígios e maravilhas, e muitas vezes trazem consigo um ensino errado. Uma doutrina que, na verdade, Paulo chama de doutrina de demônios. Paulo chama de fábulas profanas. Mas temos uma consolação. A Bíblia diz que o Espírito de verdade, o bom Consolador, estaria dentro do coração do cristão. E este Espírito de verdade, dentro do coração do cristão, jamais vai deixar o cristão trilhar um caminho errado. Por isso que o cristão deveria, acima de tudo, almejar o máximo, receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo lá dentro não vai deixar crer em um falso ensinamento. O Espírito Santo lá do lado de dentro não vai deixá-lo aderir, abraçar-se com uma falsa doutrina. O Espírito Santo habitando lá dentro não vai deixar ele para sempre batizado de uma maneira errada, frequentando uma igreja que canta em nome de Deus, mas na verdade nada ela tem de Deus, porque pelos frutos se conhece a árvore. O Espírito Santo dentro do coração do Filho de Deus vai causar dentro da alma dele uma insatisfação até que ele consiga acertar o alvo. Por isso que eu volto a dizer, você precisa ter o Espírito de Deus, porque uma vez tendo o Espírito de Deus, ele te guiará em toda a verdade. Ou seja, o Espírito, que é o próprio Pai, ele vai te revelar o Filho palavra, porque a palavra, ela é o verbo é o Filho que se fez carne. Quando o Pai está em você, é certo que este Pai, então, ele vai te guiar a essa verdade. Que verdade? João 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou, pronome pessoal, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o cristão tem que ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Pai. E o Pai vai te guiar, sabe aonde? No Calvário, porque lá no Calvário morreu o Filho. O Pai, o Espírito vai te guiar no Filho. A redenção está no Filho. A redenção está na palavra. O Espírito Santo, ele é o Pai, não a terceira pessoa da Trindade. Não uma força ativa, não um arrepio, não uma visão, não um dom. Ele pode dar uma visão, ele pode trazer um arrepio, ele pode te dar um dom para profetizar, para curar. Ele pode fazer isso. Porém, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Não uma força ativa, um arrepio, uma visão, um dom, mas o Espírito Santo, ele é o Pai. E Jesus disse que todo aquele que o Pai me deu, virá a mim. Ou seja, todo quanto o Espírito Santo, que é o Pai de Jesus, o que fez sombra sobre Maria, e Maria deu à luz àquele filho chamado Jesus, também chamado nas profecias de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Espírito Santo é o Pai. E Jesus disse, todo quanto o Espírito Santo, todo quanto o Pai me deu, este virá a mim. É o Pai, é o Espírito Santo quem revela a verdade. Somente Ele. O Espírito Santo é o único revelador da revelação divina que nos leva até Deus, que nos leva a receber a vida eterna. E Ele sempre revelou a sua verdade divina. Ele sempre, em todo tempo, todas as dispensações, todas as eras, Ele sempre revelou sua palavra aos seus servos, os profetas. Como está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma. Só essas primeiras palavras já deveria nos dar uma grande convicção, porque em Deus não há variação. Ele disse, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro haja revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. O Espírito Santo é o revelador da revelação divina da palavra, mas Amós capítulo 3, 7 diz que este Espírito Santo, este Senhor Jeová, este Deus eterno, Ele não vai fazer coisa alguma, não vai dar um passo,
não vai realizar nenhuma obra sem revelar o seu segredo. A quem? Aos profetas, seus servos. Como também está escrito em Apocalipse 10, versículo 7, que nos dias da voz do sétimo mensageiro, quando ele tocasse a sua trombeta, a sua mensagem, se cumpriria o segredo de Deus, como foi anunciado aos seus servos, os profetas. Deus revela o seu segredo, isso em todos os tempos, desde os dias mais antigos, desde a lei de Moisés, desde quando Deus começou a trabalhar na face da terra. Ele sempre revelou o seu segredo aos seus servos, os profetas. É o método de Deus. Foi o meio que Deus resolveu trabalhar. E ele disse, Paulo aos Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele não muda. Jeremias também diz que Deus não muda. Ou seja, desde lá do livro de Deuteronômio, desde a lei de Moisés, desde o princípio, a Bíblia dizia já, o Senhor suscitará um profeta. E a Bíblia vem e diz que aquele profeta que Deus levantava era a sua boca. Quando Miriam riu de Moisés, o que Deus disse a Miriam? Deus olhou para aquela mulher e disse assim, há alguém na terra como Moisés, o meu servo, meu profeta? Dentre mais de 2 milhões de crentes, dentre tantos profetas, dentre 70 anciãos, Deus vem e disse a Miriam, eu falo boca a boca, face a face com Moisés, o meu servo, o profeta. O profeta é a boca de Deus, o profeta é o canal, o Espírito Santo é o revelador da revelação divina, da revelação das Escrituras, mas ele revela diretamente ao seu profeta, ao seu comissionado, ao seu enviado para aquela dispensação, como ele enviou a Moisés em Deuteronômio, ou revelou a Moisés, como está escrito em Deuteronômio 18, como está escrito em Êxodo 20, Deus revelando, Deus entregando as tábuas da lei, Deus entregando as suas mensagens, os seus estatutos para o seu povo. Ele sempre revelou a palavra. Quem? O Pai. Quem? O Espírito Santo, o Senhor Jeová. Ele sempre revelou a sua palavra, mas mantendo um princípio, ele revela aos seus servos, os profetas, como ele revelou a Noé. Está escrito também no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 7. A Bíblia diz de maneira clara, inteligível, que pela fé Noé divinamente foi revelado, avisado das coisas que ainda não se via. Ou seja, Deus sempre revela o seu segredo para os seus servos, os profetas. Se você tomar a Bíblia, em Gálatas capítulo 1, versículo 12, estou te dando Bíblia para você conferir com as Escrituras, porque são elas que produzem salvação, são elas que produzem vida eterna. E Gálatas 1,12, a Bíblia diz que Paulo, todos sabem que Paulo foi um profeta, ele profetizou o arrebatamento da igreja, escrevendo em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, que o mesmo Senhor descerá. Ali ele estava profetizando um evento futuro. O mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Profetas é que profetizam. Paulo profetizou o arrebatamento, a ressurreição, a transformação dos crentes para entrarem no reino milenial de Cristo que se estabelecerá nessa terra. E Paulo, sendo um profeta, o Espírito Santo trouxe as divinas revelações da palavra de Deus para ele. Foi ele que disse, Gálatas capítulo 1, versículo 12, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não tenho aprendido nem recebido de homem algum, mas diretamente por revelação de Jesus Cristo. Isto é, Paulo, ele foi revelado pelo Espírito Santo. Moisés foi revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é Jeová, é o próprio Pai. Deus revelou a Moisés. Moisés compartilhou com 70 anciãos e depois com Josué e Calebe para que prosseguissem sua obra debaixo de sua revelação.
Deus então revelou ao apóstolo São Paulo, e ele compartilhou com Barnabé, com João Marcos, com Timóteo, com Tito, e eles então caminharam debaixo da sua revelação. Deus revela, o Espírito Santo revela sua palavra para o seu profeta. E então, debaixo da sua mensagem, debaixo da comissão daquele profeta para aquela dispensação, levanta-se homens idôneos e fiéis à mensagem que o Espírito Santo revelou ao profeta da era. Não é o que cada um pensa, não é a visão de cada um. Deve-se ter a visão da mensagem do dia. Deve-se ter a visão da revelação que o Espírito do Senhor, que o Pai deu naquela era, naquela dispensação, para o profeta enviado para aquele dia. Sempre foi este o programa de Deus para a sua igreja e para o seu povo. E todas as vezes que o povo distanciou do programa de Deus, eles sofreram, eles caíram, eles foram aprisionados, deixaram de ouvir Moisés, morreu, deixaram a revelação de Noé, morreram, deixaram a revelação de Paulo, morreram, lobos vorazes, invadiu o rebanho de Deus, destruiu a igreja, casou ela com a política e casou ela com o Estado e envolveu ela com tudo que é tipo de idolatria. Por quê? Porque saíram de debaixo da comissão do mensageiro do dia. Deus sempre revelou a sua palavra. O Espírito Santo é o único revelador da revelação divina da palavra. Mas o Espírito Santo não revela a qualquer um, revela ao mensageiro. E aquele que recebe o mensageiro terá o galardão, a visão, vai pegar a amplitude que ele tem na palavra, e então vai viver daquilo, vai alimentar, vai se fortalecer, vai prosperar em cima daquela revelação que o mensageiro do dia deixou estabelecida. Como está em 2 Crônicas 20:20. Crede em Deus, estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Se você recebe um profeta, você vai prosperar na revelação, porque o Espírito Santo revela todos os seus segredos, todos os seus mistérios, toda a sua palavra, todo o seu plano ao seu profeta, como Moisés, como Noé, como o apóstolo São Paulo, que estamos acabando de ver, e também como João Batista, um exemplo que jamais poderia faltar aqui na nossa meditação. Se você pegar a sua Bíblia no livro de São João, no capítulo 1, você vai ver que Deus sempre revelou, o Espírito Santo sempre revelou sua palavra, seu plano, sua mensagem do dia para o seu profeta. São João 1, versículo 29, a Bíblia diz que João viu a Jesus que vinha para ele. E quando João viu, a Bíblia diz que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que João sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus? Era o Messias, era aquele de quem Isaías havia dito, era aquele de quem as profecias já haviam dito. Como é que João sabia disto? João disse assim: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim. Como que João sabia que Jesus era antes dele? Que Jesus estava desde o princípio com o Pai? Quem revelou isso para João? Aquele homem do deserto, que nunca havia estudado, que nunca frequentou um seminário, que não viveu uma vida no meio dos religiosos de então, daquela era. Quem revelou isso para João? João disse assim, ó: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu para isso batizando com água. E João 1,32, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E João disse assim, ó: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, João, vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ora, meu amigo ouvinte, João Batista era o profeta do dia, e a revelação desceu sobre o profeta do dia, e ele identificou Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Messias, aquele que viria batizar com o Espírito Santo. Então não tem batismo com o Espírito Santo fora da pessoa de Jesus.
não tem batismo com o Espírito Santo real, autêntico, genuíno, que leva um homem, uma igreja à santidade fora do arrependimento e o genuíno batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. O batismo nas águas em nome de Jesus Cristo começa a te preparar para receber o batismo do Espírito Santo dentro da sua alma, para te levar a viver uma vida rendida, pura, uma vida que agrada a Deus. O Espírito Santo é o único revelador das Escrituras. Revelou a Moisés, revelou a Noé, revelou a João Batista, revelou ao apóstolo São Paulo. Em todos os tempos, o Espírito Santo revelou sua palavra ao seu profeta. E o seu profeta, por sua vez, revelou a sua era. E debaixo daquela era, debaixo da comissão do mensageiro daquele dia, levantou-se homens que foram fiéis à mensagem daquele dia. O Espírito Santo é o revelador das Escrituras. Ele abre o segredo, revela o mistério para o profeta. Não um teólogo, não uma igreja, não um pastor, não um doutor. Não. Deus é o seu próprio intérprete. É Ele que revela a sua palavra para o seu profeta. Em todas as eras foi assim. O Espírito Santo revelando a sua palavra. Claro que sempre há um profeta, não um pastor isoladamente. Não há um evangelista isoladamente, ou um missionário, ou um mestre. Não é isso. Eles apenas levam os pastores, evangelistas, missionários, doutores. Eles apenas deveriam levar a revelação que o mensageiro deixou, como Timóteo, como Tito, como João Marcos, como Barnabé e tantos outros discípulos, filhos de Paulo no ministério. Eles apenas levaram a revelação que Paulo lhes entregou. Josué e Caleb apenas levou a revelação que Moisés entregou. O anjo disse a Josué e Caleb: se fores fiel a tudo quanto Moisés, o meu servo, disse, permaneceres fiéis aos estatutos de Moisés. Josué não tinha uma mensagem, ele levou a de Moisés. Eliseu não tinha uma mensagem, ele levou a capa, a mensagem de Elias. Tito, Timóteo não tinham uma mensagem, eles levaram a mensagem do apóstolo São Paulo. Ou seja, nós não podemos ter uma revelação paralela à do mensageiro do dia, porque os que fazem isso são comparados a Janes e Jambres, são comparados a Corés e Datãs, como aqueles do deserto, a sedição de Coré. Você deve conhecer a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Você tem que destacar isso. A revelação divina do Espírito Santo em todas as eras foi entregue a um profeta. E você não aprenderá correto se não aprender de um profeta. Deus sempre trabalhou com seus profetas. Não um profeta que fique dizendo aí, eu sou profeta. Não é isso que eu estou falando. Esses são paraquedistas, aventureiros, se auto-enviam, se auto-qualificam, se auto-comissionam. Estou falando destes profetas, desta geração de falsos profetas que temos hoje. Mas estou falando de um profeta confirmado por Deus, como Moisés foi desde o seu nascimento. Guardado no nascimento, guardado ao longo da sua vida lá no palácio de Faraó. Depois recebeu sinais para convencer o povo de Deus de que ele era. E depois ele ainda falou em nome de Deus. E Deus honrou cada palavra daquele homem. Profeta confirmado pela Escritura. Moisés era pela Escritura, porque Deus havia dito a Abraão que a semente de Abraão não seria escrava, peregrina para sempre em terra estranha. Então aquilo era prometido a Abraão, ou seja, Moisés estava prometido na Escritura e depois foi confirmado com sinais e com maravilhas. Profetas comissionados, confirmados, prometidos. Não é essa palhaçada que temos hoje. Moisés foi confirmado. Jeremias foi confirmado no ventre materno de sua mãe. Leia o capítulo 1 de Jeremias. João Batista foi confirmado no ventre de Isabel. Estava morto lá dentro, mas quando ouviu a saudação de Maria, o menino saltou dentro do ventre. Confirmação antes mesmo do nascimento. Sem contar de que
estava prometido na Escritura. Estou falando de homens prometidos pela Bíblia para a dispensação do dia. Ministérios prometidos para um dia específico que a religião, que os teólogos, que os sábios entendidos têm falhado em enxergar. As profecias enviadas para o seu devido tempo. João Batista foi confirmado pelas Escrituras, confirmado no ventre de sua mãe. Paulo foi confirmado diretamente por Jesus numa coluna de fogo. Estou falando de profetas maiores, não carismáticos, têm uma visão apenas, ou diz eis o meu servo, ou apenas profetizam, entregam um recado em línguas estranhas. Está bem, tudo bem. Se estiver correto, inspirado, não falhar, cumprir, tudo bem, é bíblico. Mas estou falando de profeta comissionado com uma missão específica para uma geração, para uma era, para aclarar os segredos de Deus que ele nunca revelou a teólogos ou a ninguém particularmente, mas somente aos seus profetas selecionados na mente de Deus. A Bíblia diz em Lucas 3 que a palavra de Deus passou por cima de Anás e Caifás e foi a João Batista no deserto da Judéia. Profetas confirmados pelas Escrituras, prometidos por Deus, é disso que eu estou falando. Não profetas concursados, não profetas fabricados, não profetas polidos, não profetas a bel prazer, não profetas que se autodenominam profetas, mas estou falando de profetas que às vezes nem se autodenominam profetas, mas alguém vê, percebe, tem os olhos ungidos e vê o ofício. Como João Batista, quando perguntaram se ele era um profeta, ele disse, não sou. Mas todavia Jesus disse, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. E a Bíblia disse, ele era mais do que um profeta. Ele, João Batista, nunca se autodenominou, mas ele sabia onde ele estava na Bíblia. Ele dizia, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. Não estou falando de profetas polidos, não estou falando de profetas elaborados na igreja, não estou falando de profetas preparados em um seminário. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de profetas enviados por Deus. Estou falando de profeta como os já citados aqui, Moisés, Noé, Jeremias, João Batista, o próprio Jesus, o apóstolo São Paulo. E para fechar o nosso programa, eu estou falando de profetas como o que eu tenho recebido como um profeta nessa era, como William Branham, o qual cumpriu em seu ministério o ministério de Elias, cumpriu-se em sua mensagem, em seu dia, o ofício de Malaquias capítulo 4, o Elias desta era, que viria antes do arrebatamento da igreja para restaurar a fé dos filhos aos seus pais, para converter a doutrina da verdadeira igreja, a doutrina da igreja apostólica que esteve aqui um dia nesta terra. Estou falando de um ministério deste tempo, desta era, de um profeta enviado em pleno enredo religioso, em plena era de trevas, em plena era de falsos profetas e falsos cristos. Deus enviou uma mensagem de restauração, te revelando que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, te revelando que a Santa Ceia é com pão asmo, vinho puro e o lava-pés, te revelando que uma hora destas haverá um arrebatamento, uma vinda secreta de Jesus Cristo, e somente os arrebatados é que vão perceber, é que vão subir. Como um ladrão o Senhor aparecerá, como um ladrão a igreja desaparecerá, ela será raptada dessa terra, e muitos nem mesmo darão conta de que ela foi tirada, porque serão poucos o rebanho de Deus. Serão poucos aqueles que serão trasladados, levados ao encontro do Senhor. Estou falando de um profeta que uma coluna de fogo o confirmou quando nasceu. Um profeta que um pilar de fogo seguiu pairando sobre a sua cabeça ao longo de suas mensagens. Foi fotografado, foi confirmado pelo FBI, pelos serviços de investigação, como a única foto sobrenatural confirmada.
Estou falando de um profeta que um anjo seguiu por todo o seu ministério, e a sua mensagem até hoje segue, salvando os eleitos, abrindo os olhos dos filhos de Deus, chamando-os a voltarem para a verdadeira doutrina apostólica da Bíblia Sagrada. Um profeta prometido antes do arrebatamento da igreja, para restaurar toda a palavra de Deus pelo Espírito Santo, e então entregá-la, revelada, aberta a homens idôneos, fiéis, que não vão se vender, que não vão adulterar o Evangelho, que não se preocupam com fama, com dinheiro, com popularidade, com status religioso, e entregará esta mensagem nas mãos de homens, homens que amam a vinda do Senhor, homens que amam a eternidade. Estou falando de uma mensagem de Elias, que já veio, está agora ecoando, está agora chegando dentro do teu lar. Somente o Espírito Santo, somente Ele pode revelar a revelação divina das Escrituras ao profeta. E agora o profeta entregou para você. Bem-aventurado é aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas.